queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação muito grande poder revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, por sinal, o último desse trimestre, do qual tratamos durante 3 meses do tema Mordomia Cristã, Motivos do Coração. Para aprofundarmos no estudo desta semana, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela tua orientação durante mais um trimestre, onde lições preciosas no comportamento de um mordomo tu trouxestes para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, nos abençoando e nos preparando, Senhor, verdadeiramente para o desempenho fiel das orientações que tu nos transmitiste através do estudo desta lição. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a lição no índice para revermos pelos tópicos o que nós estudamos durante esse trimestre. A lição de número 1, a influência do materialismo. Ali nós estudamos a importância do desprendimento das coisas materiais, de não ser escravo do materialismo, que é muito perigoso. Ter não é pecado. O problema é deixar de ser quem nós somos diante de Deus e diante dos homens. Mordomos que servem a Deus em espírito e em verdade. Na lição de número 2, nós vimos vejo, quero, pego. O inverso do tema anterior, né? Nós vimos o perigo de estar algemado nos cuidados desse mundo. Algemados no materialismo. Presos. Primeiro tem que resolver tudo na vida material. Deus fica por último. E é um caminho sem volta. Porque o tempo passa e, infelizmente, só na hora da dor que esse tipo de pessoa vai conseguir se situar no tempo e no espaço, como um mortal. Na lição de número 3, Deus ou Mamon? Observem como o tema vem batendo nas 3 primeiras lições, batendo em cima do perigo de ser escravo dos nossos bens, ou mesmo daquilo do que não temos, que nem possuímos. Pessoas que são escravas pura e simplesmente de uma fantasia de riqueza. Como o jovem rico, que tinha e era escravo do que tinha, adorava outros deuses diante de Deus. Infelizmente, tem muita gente no mundo e na igreja adorando outros deuses diante de Deus. A religião não está passando de fachada ali dentro, de rótulo. A comunhão de fato e o exercício da fé de fato está muito longe daquilo que é proposto por Deus para todo mordomo fiel. A lição 4, seguindo a mesma linha de raciocínio, fugindo do mundanismo. Nós vimos ali que o resumo é pé no chão e olho no céu. Não dá outra. Está firme nos passos que está dando e de olho na pátria celeste. Vimos na lição de número 5, mordomos após o Éden. Aprendemos nessa lição que não tem nada mais gostoso e sólido na nossa fé do que nos estribarmos na palavra de Deus, do que estarmos focados na palavra de Deus. Porque percebemos a história da queda de mordomos perfeitos lá no Éden e o que resultou até mim e você. Muito sério as advertências que temos nessa história até nossos dias. Na lição de número 6 nós vimos marcas de um mordomo. Nós observamos a importância da observância nos 4 T's da mordomia cristã: tempo, templo, talentos e tesouros.
percebemos a importância de estarmos devidamente bem firmados, bem estruturados nesses 4 T's que resumem a mordomia cristã. Os 4 T's que se resumem em vida total. Depois vimos a lição de número 7, honestidade para com Deus. Indispensável. Porque se somos honestos com o Senhor, também seremos com o semelhante. Na lição de número 8, o impacto da fidelidade nos dízimos. Simplesmente imediato. Não tem meia volta, é imediato. Não tem espera. Depois, na lição de número 9, ofertas de gratidão. Concluímos claramente que é o avanço da causa. Depende completamente da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado. E com isso, a causa avança. Porque eu e você somos gratos. Lição de número 10, nós vimos a função da mordomia cristã. Percebemos que é nada mais, nada menos do que me colocar a mim e a você em dia com a palavra de Deus, atualizados. Isso simplesmente nos projeta há 20, 30, 40 ou 50 anos ou mais à frente do tempo em que vivemos. Essa é a função da mordomia cristã. Deixar a gente em dia com a palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Deus, ela assusta a mais avançada ciência. Ela embaraça a sabedoria do mundo. Dá um nó. E para nós que somos filhos, que servimos ao Senhor em espírito e em verdade, ela simplesmente nos edifica e nos projeta além das barreiras deste mundo. Depois a lição de número 11, dívida, uma decisão diária. Nessa lição nós percebemos que é nada mais, nada menos do que a escolha fatal. Se não for planejado, pé no chão, analisado, é escolha fatal. Dívida contraída sem planejamento pode ser caminho sem volta. Pessoa física, pessoa jurídica, não importa. Tudo planejado tem um projeto de fatos, de acontecimentos reais que poderão trilhar caminhos seguros. Do contrário, é caminho sem volta. Na lição de número 12, nós vimos hábitos de um mordomo. Em resumo, escolhas sábias. E na lição de hoje, os resultados da mordomia cristã. Para analisar esse tema, nos foi citado 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, que diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como se fossem malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, não é só gente do mundo que às vezes nos tratam como se fôssemos malfeitores. Não são só pessoas do mundo que nos rejeitam. As pessoas são rejeitadas dentro de casa. As pessoas são rejeitadas na igreja também. E quando as pessoas implicam com alguém que é rejeitado, ela o trata sempre pior, não do que malfeitor, trata pior do que trata animais, trata pior do que cachorro. Pensar mal e desejar mal para esse tipo de pessoas que são rejeitadas é a coisa mais conveniente num coração tomado pela maldade, num coração não convertido. E não é só no mundo que tem coração sem converter. Dentro dos lares cristãos, dentro das igrejas, tem muito mais coração sem converter do que convertido. Porque convertidos não são aqueles que vão na igreja. Convertidos são aqueles que andam, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ama a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Pessoas que têm a certeza que nesse mundo eles não são mais do que meros mordomos com uma missão a ser cumprida
E que dentro dessa missão o contexto básico se chama salvação, tanto a nossa como do mundo ao nosso redor. Então, quando as pessoas rejeitam, elas tratam com maldade. Quantas vezes que eu já vi dentro da igreja, por rejeição, as pessoas serem maltratadas. Eles formam aquele bloco farisaico, cheio de bojos doutrinários de tradições humanas, e aí aqueles que não passam no seu crivo são rejeitados, e por trás as razões, claramente, são as justificativas dessas tradições criadas por eles, do porquê que não vão aceitar a participação daquele indivíduo dentro do contexto. Quantas e quantas vezes que as pessoas são rejeitadas dentro da igreja. E conheço pessoas de muito conhecimento na palavra de Deus, pessoas envolvidas de fato, desde que se converteu até hoje, na missão do ID, na pregação do Evangelho, e são rejeitadas. Tem pessoas que são rejeitadas dentro da igreja por causa de conhecimento. Eles têm conhecimento da palavra e aqueles que não têm, têm inveja. E aí fecha o tempo para ele. Sabe, irmãos? Tratar os outros como malfeitores, por juízos próprios que desenvolvemos, por conceitos próprios, isso é preconceito. E é altamente nocivo. Seja dentro da igreja, seja no mundo, seja em casa, seja onde que for, que nós somos tratados desse jeito às vezes. Olha, qual é o conselho que esse texto bíblico que nós acabamos de ler de 1 Pedro 2,12 nos orienta sobre essa questão. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, porque quem trata a gente assim é gentio. É como se fosse gentio, mundano. É malfeitor na obra, na causa, travestido de crente. Quando isso acontece dentro da igreja. Lá fora tudo bem, tá, faz parte da estrutura do mundo lá fora. Mas qual a forma então de evitar? Mantendo exemplar o nosso procedimento no meio desse tipo de gente, né? Para que naquilo que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, observando em vossas boas obras, possa marcar lá dentro do coração deles o exemplo dado diante de Deus e diante dos homens, que está registrado. Um dia Deus vai mostrar. E queira Deus que quando assistirmos esse filme, estejamos do lado de dentro da cidade, lá no céu, durante o milênio. Porque se for aqui, do lado de fora, lá junto com o rico que maltratou Lázaro, da parábola, não tem jeito. Já era. Porque o fechamento desse texto bíblico está dizendo exatamente isso. Observando-vos em vossas boas obras, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que visitação é essa, irmãos? Que o texto bíblico está fechando aqui de 1 Pedro 2,12. Em primeiro lugar, quando o Espírito Santo tocar no coração. Justamente, você está ouvindo a mensagem, não está? O Espírito Santo não tocou no seu coração? Que você está maltratando alguém? Está tratando alguém como se fosse malfeitor? Pelos seus próprios juízos? Então essa é a visitação. Ou se você é um gentio e está acostumado a maltratar alguém, se você é um mundano, não tem nada de cristão, mesmo já vive lá fora no mundo, e está acostumado a maltratar os cristãos, o Espírito Santo tocou no seu coração? Então, essa é a visitação, é a primeira visitação. A segunda visitação, antes do Espírito Santo concluir o trabalho dele aqui na terra, e nós sabemos que ele vai fechar o trabalho dele. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho que ele faz. Traçar a conversão do indivíduo. Então, na hora que ele terminar o serviço de uma maneira geral, completou o evangelho a todo o povo, tribo e língua, ele vai embora. Mas antes dele ir embora, ele quer ter a certeza que você foi visitado por ele. Você tem essa consciência.
e possa tomar a decisão de se converter, que é o foco principal da missão do Espírito Santo. Todos os que receberam essa consciência que foi visitado e foi valiosa a visita, foi produtiva a visita do Espírito Santo, com certeza glorificará a Deus por essa visitação. Que Deus abençoe, que seja essa a nossa experiência. Segundo tema, mordomia e piedade. Vimos que a piedade é um tema muito amplo, hein? De imediato, olhando em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, é um texto muito conhecido de todos, que nos últimos tempos, nos últimos dias, voltado então para os nossos dias, mais do que nunca, sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, com o surgimento de pessoas de toda a natureza de maldade. Tanto dentro de casa, na igreja, no mundo, pessoa complicada mesmo. Igual nunca houve desde que existe nação até os nossos dias. Até esses referidos dias, chamados então de últimos tempos. Mas o que eu achei mais interessante, no endosso desse texto, citado aqui então por Paulo, no verso 8 e no verso 9 de 2 Timóteo 3, ele sintetiza aquele time de encrenqueiro que surgiria nos últimos tempos, ele sintetiza exemplificando aqueles dois magos encantadores contemporâneos de Moisés que estiveram diante de Faraó durante as pragas, que as primeiras pragas, inclusive, eles conseguiram imitá-las. Janes e Jambres, esses dois indivíduos. Irmãos, eles participaram do endurecimento ativo do coração de Faraó, tendo evidentemente sido usado por demônios como Faraó também. Aceitaram voluntariamente serem guiados por poderes das trevas, pelo próprio egocentrismo, pelo próprio egoísmo, para fazer o que fizeram. Esses dois indivíduos citados aqui, que o resultado todo é o egoísmo próprio, é a adoração do próprio eu, é exatamente achar que nós somos mais do que os outros, que no fundo acabamos nos endeusando a nós mesmos. Quando percebermos de sermos assim, estaremos marchando contra as fileiras da luz. E foi o que aqueles dois fizeram juntamente com o Faraó. Esses aqui provavelmente morreram com as pragas dos tumores. Faraó foi morrer na travessia do mar, já depois das pragas, depois que perdeu o filho dele. Lá dentro do Mar Vermelho, junto com o seu exército, pereceu de vez. Que preço alto que eles tiveram que pagar por adoração do próprio eu. E sabe por quê que eles chegaram a esse ponto? Porque o maior problema que um mortal pode enfrentar é a falta de piedade. E quando adoramos o próprio eu, é a primeira coisa que vai embora. É a piedade. Não tem piedade nem de si mesmo, quanto menos dos outros. A piedade é o primeiro sentimento que nos leva à reflexão de que nesse mundo, como mortais, de fato, nós somos meros mordomos e que devemos honras e glórias a Deus e gratidão acima de tudo por termos a vida que temos, por sermos o que somos e por termos o que temos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o exemplo desses dois, de Janes e Jambres, citado aqui no Novo Testamento, que aconteceu lá nas pragas egípcias, foi muito triste. Avalie essa reflexão da forma com que a palavra de Deus está te mostrando, antes que seja tarde demais. A falta de impiedade nos coloca na condição de ímpio,
como ímpios, infelizmente perderemos de vista a estrutura real da verdadeira mordomia. Terceiro tema, contentamento. Filipenses capítulo 4, verso 11. Aprendemos a nos contentarmos sempre em sintonia com Deus. Justamente o relacionamento nosso com Deus nos mantém contentes. Imagine, irmãos, que lá no Egito, milhares e milhares de pessoas, há mais de 400 anos, escravos, o tanto de rebelde que tinha, o tanto de pessoas distantes da palavra de Deus, era uma minoria ínfima, que se resumiu, quem sabe, na família de sangue de Moisés, dentre alguns poucos gatos pingados no meio daqueles milhares de pessoas que estavam escravas, vivendo ali no Egito. Pessoas que perderam de vista há muito tempo o contentamento. E agora, quando Deus levanta um libertador e promete de tirá-los, e que começa a promover então reavivamento no meio daquele povo escravo, sofrido e maltratado, a fé, o relacionamento com Deus começa a ativar o contentamento neles novamente. E o espírito rebelde vai sumindo. O espírito de impiedade vai sumindo. A natureza ímpia vai sumindo. E o desejo de nos tornarmos novas criaturas vai aumentando. Isso é contentamento. Não importa que situação que nós estamos enfrentando. O mais importante é que estamos respirando, estamos vivos. E estando vivo, com a graça de Deus, vamos virar a página de mais um dia. Está mais perto da volta de Cristo. E em muito breve, nós estaremos vivendo na eternidade. Nós teremos retornado à condição de raça pura, de onde nunca deveríamos ter saído. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Observe que o contentamento é seguro. Porque o descontentamento, viver com reclamações e com murmurações, pode ser um caminho sem volta, estruturado em rebeldia. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. Quarto tema, confiança. Se observarmos Provérbios capítulo 3, verso 5, temos ali o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se estribes no seu próprio conhecimento. Irmãos, Cristo é um comandante com experiência eterna. Confiar a direção da embarcação da nossa vida nas mãos dele é a coisa mais legítima, mais sensata, mais digna que o mordomo possa fazer. Pense nisso. A experiência dele é eterna. Não tem tempestade que ele não atravessa. Não tem tempestade que ele não cale. Ele vai nos ancorar nas praias da Canaã celestial. Do contrário, se estribarmos no nosso próprio conhecimento, é um suicídio, é uma loucura, nós não temos condições. É uma luta completamente desigual. Nós lutamos neste mundo com potestades de maldade. Nós não temos a menor condição de competir. Ou usamos a armadura do cristão e somos vitoriosos, e isso é um dom de Deus, e isso é uma dádiva de Deus, ou estaremos perdidos. E a confiança é fundamental para isso, a confiança em Deus, na sua palavra, na sua direção. Quinto tema, nossa influência. Irmãos, em Efésios 5:8, nós temos que, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Observe o poder que tem a nossa influência diante dos homens e diante de Deus. Por isso que Deus nos chamou como pessoas falhas que somos, fracas, para que possamos, pela graça de Deus, ao invés de escandalizar, de atacar, de maltratar as pessoas, de maneira sensata, de uma maneira clara, podemos sermos úteis ao mundo ao nosso redor de alguma maneira, de alguma forma.
que possamos influenciar as pessoas ao bem, a amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Em 1 João capítulo 1, verso 7 também, ele trata de que se andarmos na luz como ele está na luz, o sangue dele tem poder para nos purificar do pecado. Mas nós não podemos abrir mão, de forma alguma, de andarmos na luz. Se conhecemos o caminho da luz, por que temos que andar nas trevas? Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus dá um conselho sublime. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo? E que ninguém vai acender uma luz e colocar debaixo da cama? Mas vai colocar no velador? Para que quando as pessoas entrarem na casa, está vendo a luz? Ele diz também que nós somos o sal da terra. Ele diz que se o sal não tiver sabor para temperar, ele vira areia. Só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. A nossa vida precisa de ter tempero suficiente, o nosso testemunho tem ter tempero suficiente para influenciar as pessoas com receitas gostosas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A nossa influência tem um peso expressivo sobre as outras pessoas. Tanto para o bem quanto para o mal. Se para o bem, glória a Deus. Mas se para o mal, misericórdia. Sexto tema. Palavras que queremos e não queremos ouvir. Engraçado, muitas pessoas criam um mundo de fantasias dentro de si mesmo, cheio de imaginações fantasiosas, do que eles gostariam de ouvir das pessoas, do que eles gostariam de falar para as pessoas, mas na vida real, nada daquilo funciona. E o pior, que quando as pessoas percebem que não funciona da forma que ele projeta, que muito pouca coisa nesse mundo é do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer, ou do jeito que planeja, nem se fala. Quando as coisas dão errado, e quase sempre dá quando o mundo é cheio de fantasia assim, as pessoas fecham o tempo. Já não gostam tanto daqueles que não falam o que elas querem ouvir. Principalmente pessoas que têm de tudo. Que são realizadas financeiramente, não depende financeiramente de ninguém. Esse tipo de gente tem uma tendência maior ainda de adorar ouvir aquilo que é fantasia ouvir o tempo todo. E o tanto de lisonjeiro que acha, para ficar em volta sempre com lisonjas. E é um perigo, né? Aqui é citado um texto de Hebreus, capítulo 11, verso 13 e 14, que é um exemplo de pessoas, de personagens que viveram no passado, que dormiram sonhando com a pátria celeste sem nem conhecer a pátria celeste, mas na certeza que um dia faria parte daquilo. Pessoas que não viveram as fantasias, deixaram o mundo da fantasia e viveram a realidade, que é o que nós estudamos até agora, que a mordomia e piedade, o contentamento, a confiança, a nossa influência no meio das pessoas, ser luz no mundo e sal da terra. Não importa se eles foram perseguidos, se morreram pobres ou ricos, não importa a forma com que eles dormiram. O importante é que dormiram no Senhor, na certeza de que farão parte do reino eterno. Estarão entre os escolhidos. Porque o mundo da fantasia, segundo ponto aqui a ser observado, esse mundo de fantasia, quem gosta de viver nele, meus amados, são sininhos e Peter Pans. Homens e mulheres que não amadurecerão jamais. Homens e mulheres que não amadurecem na fé. Ficam infantis o tempo todo. Tomando leite o tempo todo. Precisando de comer comida sólida para crescer, mas não conseguem. Porque vivem no mundo da fantasia. Porque vivem criando expectativas infundadas de corações egoístas e ímpios.
Terceiro ponto que podemos observar aqui é que a vida real é formada por um Criador e criaturas que têm consciência da absoluta dependência do Criador. Criaturas que dependem estritamente da verdade para abraçar a almejada salvação oferecida por Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, nossa grande missão. Eu citaria aqui um texto de conselho sobre mordomia, página 24 e 25, que diz o seguinte: Cristo veio ao mundo para revelar o amor de Deus. Seus seguidores devem continuar a obra que ele começou. Esforcemo-nos por ajudar e fortalecer aos outros. A maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade é buscar o bem alheio. O homem não trabalha contra seus próprios interesses quando ama a Deus e aos seus semelhantes. Quanto mais destituído de egoísmo for o seu espírito, tanto mais feliz será, porque está cumprindo o propósito de Deus para ele. Irmãos, reflitamos nesse tema, nesses escritos da Pena Inspirada e em tudo que estudamos nesse trimestre. Senhor Deus, santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento do Teu reino, Senhor, da Tua vontade. Fortaleça a nossa fé. Estrutura-nos nos Teus caminhos, para que ao andarmos, possamos, para a Tua honra e glória, atrairmos as pessoas para os Teus pés. Que naquele grande dia, sejamos nós e nossos lares contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.